por que eu estou falando de papel de homem para um grupo basicamente de mulher? Em primeiro lugar, é para vocês não confundirem o papel de vocês. E vocês não fazerem o que não é de vocês. Porque vocês não vão ter a bênção de Deus. Vocês, as mulheres, têm que ser mulher. Ela tem que cumprir o papel dela diante de Deus. Se ela tentar cumprir o papel do homem, ela não faz nem o do homem, nem o da mulher. E aí a criança fica desprovida de pai e mãe. Então a mulher tem que se concentrar no papel dela. Então a importância do que está sendo dito para vocês é de vocês relembrarem o papel de vocês e se manterem focadas no papel de vocês. Primeiro ponto. O segundo ponto é para que vocês, com jeito, chamando de querido, vocês estimulem o marido de vocês a cumprir o papel deles. Com bastante jeito, com bom senso, com equilíbrio, que vocês relembrem qual é o papel dele e estimulem ele dentro do papel dele. Feito isso, as mulheres cumpriram a tarefa delas. E aí é papel nosso, de homens, começar a cumprir a nossa, tá? Eu vou encerrar os textos hoje que falam a respeito dos homens. O próximo texto, nós estudamos o texto de Efésios e estudamos o fato de que é para o homem amar a mulher. E aí nós vimos, na semana passada, como é para amar. Então o homem ama dando tempo, o homem ama suportando a crise da mulher. O homem não pode ser reativo à crise da mulher. Ele tem que ser resiliente, numa linguagem conhecida. O homem tem que absorver a crise da mulher e dar para ela uma direção correta dentro daquilo. Nós vimos que a gente ama quando o outro erra e a gente ama com atos de bondade. A gente estudou tudo isso semana passada. O que mais o texto diz a respeito dos homens? O próximo texto é um texto de Timóteo, que diz assim: quero, portanto, que os homens orem em todo o tempo, levantando mãos santas, sem ira e sem briga, sem animosidade. Então, é papel do homem orar. Só que é interessante, aqueles que frequentam a igreja aqui, seja a igreja católica ou as igrejas evangélicas, que são as mais comuns, a reunião de oração, quem que frequenta? Homem ou mulher? Geralmente é mulher. E isso é um erro. Porque o texto bíblico está ensinando que é para os homens orarem em todo tempo. Uma criança adoeceu, a gente vai lá e ora. Um filho está com problema, o homem deveria levantar de madrugada, pôr o joelhinho dele debaixo da cama do filho. Dá licença, querida. Pôr a mãozinha na cabeça dele, sem ele perceber, orar. Não tem erro nenhum a mulher fazer isso. Mas os homens deveriam fazer isso, porque é papel nosso de promover esta oração. A mulher está com alguma crise, está tendo algum problema familiar, com família de origem, o homem deveria buscar a Deus a respeito desse assunto. Vocês estão me entendendo? Se nós queremos o privilégio de dar a direção para a casa, de governar a casa, de ser o cabeça, como a Bíblia ensina, nós temos a responsabilidade de, em tudo que tiver em desordem, orar. É papel nosso de homem. E quando um homem tem essa atitude, qual é a sensação da mulher? A sensação da mulher é de que ele está focado no problema, de que ele está olhando o problema. Então ela passa a ter um coração mais tranquilo, porque ela não está se vendo sozinha no problema, que é em geral o que acontece com as mulheres. Elas se percebem lutando meio que sozinhas com aquele problema. Então, quando nós assumimos essa postura de oração, o coração da mulher fica mais tranquilo. Dá para entender? Então, esse é outro papel. Vamos avançar. Outro papel. Colossenses. O texto bíblico diz assim: maridos, amai vossa mulher
Isso nós conversamos semana passada, mas aí ele termina dizendo assim: e não a trateis com amargura. O que é amargura no original grego? Mau humor, irritação. Então o homem não pode tratar a mulher com mau humor, com irritação. Se ele for casado, ele descarrega esse mau humor na esposa. O problema é que ao fazer isto, ele pesa a esposa. Então a Bíblia traz uma ordem enfática para nós homens. Que ordem é essa? A ordem de que nós não podemos tratar vocês com mau humor, com irritação. Isto é pecado nas Escrituras. A palavra amargura, ela significa aquela pessoa fixada numa história ou em alguém. A pessoa amarga é aquela pessoa, ela é mais que azeda. Ela vai além do azedume. Ela é aquela pessoa que fica lembrando coisa ruim o tempo todo. O tempo todo, o tempo todo, ela está lembrando. Então o homem não pode ter esta atitude com a mulher. Tudo bem? Vamos avançar um pouquinho mais. Aí nós chegamos no texto de Tito, que eu falei um pouquinho para as mulheres, mas eu preciso abrir com um pouquinho mais de detalhe para os homens. O texto de Tito diz assim, Paulo escrevendo a Tito: Tito, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Então vamos mexer com cada palavra. A primeira palavra é temperante. A palavra temperante significa abster-se do vinho. Então eu estou pondo na mesa de novo um assunto que eu falei para as mulheres algumas semanas atrás. Porque a Bíblia também vai usar essa expressão para a mulher. Diz que é para a mulher mais velha não ser dada muito vinho. Se eu falar para vocês que constitui pecado beber uma bebida alcoólica, eu vou estar ferindo as Escrituras. Porque as Escrituras não afirmam isso. Porém, eu vou falar para vocês com todas as letras que a Escritura sugere que bebida é uma das coisas que nós não deveríamos ter na nossa mesa. Nós temos o problema que temos na sociedade, em partes, não é por causa da droga, é por causa da bebida. Porque a bebida é a porta de entrada para coisa ruim. Então, se a vida é uma questão de hábitos, um hábito extremamente saudável seria nós não bebermos. Eu não vou perguntar aqui quem já ficou bêbado. Eu não vou perguntar. Apesar de que a coceira é grande. A risadinha de vocês me basta. Para saber que é um hábito. Vocês sabiam que hoje as adolescentes bebem mais que os meninos? A porcentagem é 52% de meninas para 48% de rapazes. Ô gente, é triste. E a bebida, ela distorce o raciocínio, distorce o juízo, distorce a decisão. Então, vamos lembrar, a alma é o pensamento, a emoção e a vontade. A bebida toca o cérebro, desregulariza a química cerebral e a decisão que você vai tomar ficou comprometida. Porque você não tem um cérebro funcionando do jeito normal dele. Então, os homens em particular, porque o modelo masculino é um modelo muito forte dentro de casa. E eu vou dizer uma coisa para vocês, nós vamos começar isso semana que vem. Os filhos precisam muito da aceitação da mãe, mas o grande alvo deles é a aceitação do pai. Se o pai não bebe
e elogia um filho por não estar bebendo, esse filho abre um sorriso até aqui. Ele tem uma aceitação do pai. Então, os homens deveriam considerar seriamente a maneira pela qual eles lidam com bebida. E aí eu vou falar uma coisa que é muito comum da gente raciocinar quando você está orientando pessoas. Você vai virar para mim e vai falar assim: não, César, eu tomo uma latinha de cerveja, eu tomo um copinho de vinho, eu tomo um cálicezinho todo dia, e não é nada além disso. Meu filho nunca me viu bêbado. Graças a Deus por isso. Porém, eu vou te perguntar o seguinte: qual é o limite de tolerância do seu filho para o álcool? Você sabe me garantir que é o mesmo que o teu? Você tem condições de me garantir que o limite do teu filho é o mesmo limite teu? Se o teu filho for um pouco ativo, hiperativo, se ele tiver um pouco de intensidade, gente, a coisa mais fácil é colocar uma intensidade num copo de cerveja. Filhos intensos, filhos mais fortes, mais intensos, mais compulsivos, mais agitados, a bebida vira um risco elevado ao quadrado, ao cubo. Fica muito difícil de você controlar o risco e controlar o nível de tolerância do seu filho. Por isso, a Bíblia vai falar para o homem que é para ele não ser dado ao vinho, e vai falar no versículo seguinte para a mulher: quanto às mulheres idosas, que não sejam dadas a muito vinho. Então, assim, para o homem a expressão é mais forte. Por quê? Porque ainda é um pouco mais comum os homens beberem do que as mulheres, apesar que está começando a inverter isso daí. Então, a primeira coisa, o homem precisa ter essa atitude de ser temperante. Então, o problema da bebida dentro de casa, tá? Segunda coisa que a Bíblia diz que o homem tem que ser respeitável. O que é respeitável? O homem precisa buscar elogios na casa. Ele precisa ter uma conduta de tal maneira que a esposa e os filhos digam assim: gente, mas teu pai, nesse assunto ele é 10. Teu pai, nessa conduta aqui, ele é perfeito. Ele pode ter esse e esse defeito, mas nisso daqui, o teu pai vai muito bem. Então, o que é a palavra respeitável? A palavra respeitável significa augusto, venerável, alguém digno de louvores. Então, o homem, ele precisa ter o desafio de fazer com que a casa o elogie. Não é ele ir lá e falar: não vai falar nada de bom de mim? Não é ele fazer isso. É ele ter uma conduta tal, de tal maneira, que ele seja espontaneamente elogiado. Vocês estão entendendo? Homens têm problema. Não é errado nós termos problema. O erro é nós não fazermos nada com o erro da gente. Então, nós temos que buscar uma conduta tal onde a casa espontaneamente diga que a nossa conduta está adequada. Então, o homem deveria ter isso por um desejo íntimo. Eu quero ser bem-quisto dentro da minha casa. Eu quero ser respeitado dentro da minha casa. Não por imposição. Eu sou homem, você fica quieta, faz o que eu quero. Isso daí é um absurdo. Ele tem que ser bem visto pela conduta dele, pela maneira dele agir. Vocês estão entendendo? O que mais diz? Diz que ele precisa ser sensato. O que é sensato? De uma mente equilibrada. Gente, ser homem não é fácil, do ponto de vista de Deus. Porém, se Deus pediu, Ele capacita. Então, o que é sensato aqui? Homem tem que ter equilíbrio para poder pensar e tomar as decisões. E é interessante que a próxima palavra é sadio. Tem a ver com sensatez. O que significa a palavra sadio?
significa livre de opiniões erradas. Então, um homem precisa, na mente, saber pensar a coisa. Para os homens que estão aqui, para aqueles que vão ouvir, eu queria dar uma sugestão. Nenhum de nós sabe como viver a vida. Gente, eu nunca fui pai até ter meu primeiro filho. Eu nunca fui pai de um menino de 18 anos até que meu primeiro filho fez 18 anos. Eu não sabia como tratar. Eu não sabia como liberar ele para a vida. O que a gente faz? A gente senta e ouve gente boa. A gente precisa ouvir gente boa. Daí a necessidade de ir para a igreja. Porque na igreja você tem chance de ouvir gente boa. Se você é católico, vai. Tem lugares aqui em Maringá em que o padre partilha muito bem, em que ele tem uma mensagem coerente. Tem muitos pastores que partilham bem na área de família. Vai, hoje você tem a internet, procura gente boa para te instruir. Homem, você não é obrigado a saber o que fazer, como eu não sabia o que fazer. O que a gente faz? Pega um bom livro, pega a Bíblia, pega uma boa mensagem, busca um bom aconselhamento. Ô fulano, você não dá uns minutos para mim? Eu estou com um problema e não sei como resolver. Então a gente ouve boa opinião para a gente poder ter a direção que a gente necessita. Vocês estão me entendendo? Isso requer humildade, porém resolve o problema quando o homem faz isso. Então, chegou um ponto em que você não sabe o que fazer, vira para a tua esposa e diz assim: querida, vamos ouvir um estudo? Vamos chamar alguém para a gente conversar, para ver o que está acontecendo? Vamos buscar uma pessoa mais velha, que essa área na vida está bem resolvida, para a gente poder saber o que fazer? Pronto, gente. E fica resolvido. Vocês estão entendendo? E o último texto, só que eu já repeti ele muitas vezes, é o texto de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Ele diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Então o que é para o homem fazer? Ajudar em casa. É para o homem ser bom dono de casa? Não, porque a Bíblia diz com todas as letras que é para a mulher ser boa dona de casa. Daqui não tem nada de machismo, tem de definição de papéis. O homem tem que ser o provedor, não apenas de dinheiro, mas de todas as coisas que nós estamos ensinando. Porém, o homem precisa viver a vida comum do lar. Chegou em casa, depois de um dia de trabalho, como eu já disse para vocês, ele chega para a segunda jornada. Então ele vai ajudar a mulher em casa, ele vai aliviar a mulher com os filhos. Vocês estão entendendo? Esse é o papel do homem. Viver essa vida comum que tem dentro de casa. Roupa para pendurar, roupa para tirar do varal, louça na pia para ser lavada, alguma coisa para ser colocada em ordem dentro de casa. Em especial quando os filhos são pequenos, o homem precisa ajudar a cuidar dos filhos. Porque filho é muito exaustivo para a mãe, é muito cansativo. E tem alguns, mas parece que são um carrapato. Tem mulher aqui que já teve dificuldade de fazer xixi com criança pequena? Olha lá. Ai! Vocês estão me entendendo? Como é cansativo para vocês, vocês precisam de 10 minutinhos para dar uma respirada. O homem alivia muito vocês ao cuidar das crianças, ao fazer este papel de cuidar das crianças. O alvo nosso, o alvo de um homem casado, precisa ser o alívio da esposa, não é os filhos. Os filhos vão entrar no pacote, mas em primeiro lugar, ele precisa aliviar a esposa, inclusive ficando com os filhos. Vocês estão entendendo? Vivei a vida comum do lar, e aí ele diz, com discernimento. O que é discernimento?
é um conhecimento profundo. Você quer ver? Tem mulher que não gosta de lavar a louça, mas que cuida muito bem da criança. Se o marido conhecer um pouquinho ela, como é que ele vai aliviar ela? Lavando a louça. Tem mulher que tem dificuldade em ser organizada. Tem mulher que não consegue ser organizada. Vocês sabiam, eu acho que eu já disse isso para vocês também. Tem estudos que dizem que as pessoas artistas, que têm um viés artístico, criativo, desenha, toca instrumento, pinta, essas pessoas não são por natureza organizadas. Elas não conseguem arrumar a cama. Elas olham a cama e não veem a cama desarrumada. Porque a mente delas é uma mente que trabalha de um jeito criativo. Então, uma criança dessa, nós não vamos brigar com ela. Às vezes tem adultos que são assim. Se tua esposa tem um pouco de dificuldade com organização, o que você vai fazer? Ajudá-la. Você vai de alguma forma trabalhar ela, ajudar ela nisso daí. Então, o que é discernimento? É um conhecimento mais profundo. Você tem que pôr reparo na tua mulher e ver aquilo que ela mais necessita. Está fazendo sentido? E naquilo que ela necessita, socorrer ela. Tudo bem? Terminamos. Certo? Semana que vem, crianças, filhos. Tá bom?